continuação da leitura do livro Sem Filtro, da Sarah Frier, a partir da página 18, final da introdução, e depois seguiremos com o capítulo 1. Bem, esse número, 1 bilhão, tem um efeito poderoso em nossa sociedade. É um marcador que significa, especialmente nos negócios, que você alcançou um status único e intocável, graduando-se em um escalão que inspira admiração e merece destaque. Em 2018, quando a Forbes publicou uma matéria avaliando o patrimônio líquido de Jenner em 900 milhões de dólares, John Ostrowski, dono da popular e controversa conta de humor do Instagram, The Fat Jewish, disse a seus seguidores que doassem para uma campanha de financiamento coletivo para arrecadar 100 milhões de dólares para Kylie. Não quero viver em um mundo no qual Kylie Jenner não tem 1 bilhão de dólares, né? Ela só possui 900 milhões. Escreveu ele em seu post, estimulando o ciclo viral de comentários irônicos. Depois de ser adquirido pelo Facebook, em um acordo que chocou o setor, o Instagram se tornou o primeiro aplicativo mobile a ser avaliado em 1 bilhão de dólares. O sucesso do Instagram era improvável, assim como o de todas as startups. Quando lançado em 2010, o aplicativo não começou como um concurso de popularidade ou como um caminho para as marcas pessoais. Ele se popularizou porque era um lugar para espiar a vida de outras pessoas e como elas a experimentavam através da câmera do celular. Segundo Chris Messina, tecnologista que foi o usuário número 19 e inventou a hashtag, a introdução às perspectivas visuais de outras pessoas no Instagram foi uma novidade impressionante, equivalente talvez ao fenômeno psicológico que os astronautas experimentaram ao olhar a Terra do espaço pela primeira vez. No Instagram, você pode mergulhar na vida de um pastor de renas da Noruega ou de um tecelão de cestas na África do Sul e pode compartilhar sua própria vida e refletir sobre ela de uma maneira que pareça profunda também. Ele lhe dá um vislumbre da humanidade e muda toda a sua perspectiva sobre tudo e sobre a importância de tudo, explica Messina. O Instagram é um espelho de nós mesmos e permite que cada um de nós contribua com sua própria experiência para a compreensão desse mundo. À medida que o Instagram crescia, seus fundadores tentavam preservar esse senso de descoberta. Eles se tornaram os formadores de preferência estética de uma geração, responsável por nos imbuir de reverência por experiências visualmente atraentes que podemos compartilhar com nossos amigos e estranhos pela recompensa de curtidas e seguidores. Investiram pesado em uma estratégia editorial para mostrar como pretendiam que o Instagram fosse usado, como um local para diferentes perspectivas e criatividade. Evitaram alguma das táticas de spam do Facebook, como o envio excessivo de notificações e e-mails. Eles resistiram à adição de ferramentas que teriam ajudado a alimentar a economia de influenciadores. Não dá para colocar um hiperlink em uma postagem, por exemplo, nem compartilhar o post de outra pessoa da mesma forma que no Facebook. E até recentemente, nunca mudaram as medições, permitindo que nos comparássemos e tentássemos alcançar níveis mais altos de relevância. No aplicativo, o Instagram forneceu a seus usuários 3 medidas simples de desempenho: quem e quantos são nossos seguidores, quem e quantos seguimos e as curtidas em nossas fotos. O feedback dessas pontuações era suficiente para tornar a experiência emocionante e até viciante. Com cada like e seguidor, um usuário do Instagram teria um pouco de satisfação, o que enviaria dopamina aos centros de recompensa do cérebro. Com o tempo, as pessoas foram descobrindo como ser bom no Instagram, desbloqueando status na sociedade, e inclusive potencial comercial. E por causa dos filtros que inicialmente melhoravam nossas pobres fotografias de celular, o Instagram começou a ser um local para as imagens aprimoradas da vida das pessoas. Os usuários passaram a aceitar, por padrão, que tudo o que estavam vendo havia sido editado para parecer melhor. A realidade não importava tanto quanto a aspiração e a criatividade. A comunidade do Instagram até criou o hashtag #NoFilter, hashtag sem filtro, para informar
quando estava postando algo puro e verdadeiro. A conta do Instagram, com o maior número de seguidores, 384 milhões, é a @Instagram, controlada pela empresa. Isso é apropriado, pois o Instagram detém a maior influência sobre o mundo que moldou. Em 2018, o Instagram atingiu 1 bilhão de usuários mensais, sua segunda marca de 1 bilhão. Logo depois, os fundadores abandonaram seus cargos e, como Systrom e Krieger descobriram, mesmo que você alcance os mais altos escalões de sucesso nos negócios, nem sempre consegue o que deseja. Capítulo 1. Projeto Codename. Uma frase diz: gosto de dizer que sou perigoso o bastante para saber programar e sociável o bastante para promover nossa empresa. E acho que isso é uma combinação mortal de empreendedorismo. Kevin Systrom, cofundador do Instagram. Kevin Systrom não tinha a intenção de abandonar a escola, mas queria se encontrar com Mark Zuckerberg, de qualquer maneira. Systrom, que tem 1,95 m, cabelos castanhos escuros, olhos semicerrados e rosto retangular, conheceu esse fundador da startup local por meio de uns amigos da Universidade de Stanford, no início de 2005, enquanto bebiam cerveja com copos vermelhos de plástico em uma festa em São Francisco. Zuckerberg estava se tornando um prodígio do ramo da tecnologia por seu trabalho no thefacebook.com, uma rede social que ele começara com amigos no ano anterior na Universidade de Harvard, e depois expandira para campi universitários em todo o país, todos os Estados Unidos. Os alunos usavam o site para escrever pequenas atualizações sobre o que estavam fazendo e publicavam esse status em seus muros do Facebook, em suas páginas. Era um site simples, com fundo branco e detalhes azuis, não como a rede social MySpace, com seus designs chamativos e fontes personalizáveis. E também estava crescendo tão rápido que Zuckerberg decidiu que não havia razão para voltar à faculdade. No Zal Noodle Bar da University Avenue, a cerca de 1,6 km do campus de Stanford, Zuckerberg tentou convencer Systrom a tomar a mesma decisão. Os dois haviam acabado de chegar à idade legal para beber, mas Zuckerberg, cerca de 25 centímetros mais baixo do que Systrom, com seus cabelos cacheados claros e pele de cor rosa pálida, sempre de chinelos Adidas, jeans folgados e blusa de moletom com capuz e zíper, parecia muito mais jovem. Ele pretendia adicionar fotos à experiência do Facebook, além da singular foto do perfil, e queria que Systrom criasse a ferramenta. Systrom ficou feliz por ser recrutado por Zuckerberg e quem ele via como uma pessoa hiperinteligente. Ele não considerava a si mesmo um programador maravilhoso. Em Stanford, sentia-se alguém como entre prodígios do mundo todo e mal conseguiu uma nota B em seu primeiro e único curso de ciências da computação. Mesmo assim, ele se encaixava na categoria geral do que Zuckerberg precisava. Systrom gostava de fotografia e um de seus projetos paralelos era um site chamado Photobox, que permitia às pessoas fazer upload de arquivos de imagens grandes e depois compartilhá-los ou imprimi-los, especialmente após as festas na fraternidade, a Sigma Nu. O Photobox foi suficiente para interessar Zuckerberg, que não era exatamente exigente àquela altura. Recrutar é sempre a parte mais difícil de construir uma startup. E thefacebook.com estava crescendo tão rápido que precisava de gente. No início daquele ano, Zuckerberg foi visto em frente ao prédio de ciências da computação de Stanford, segurando um cartaz sobre sua empresa, na esperança de surrupiar programadores do mesmo jeito que os clubes do campus recrutavam membros. Ele vendeu bem sua ideia, explicando a Systrom que estava oferecendo uma chance única de estar na base de algo que seria realmente imenso. O Facebook se abriria para os alunos do ensino médio e, em seguida, e mais para frente, ao mundo inteiro. A empresa conseguiria mais dinheiro de investidores de risco e poderia, um dia, ser maior que o Yahoo, a Intel ou a HP. E então, quando o restaurante foi cobrar a sua conta, um cartão de crédito de Zuckerberg não foi autorizado. Ele culpou o presidente da empresa, Sam Parker.
Alguns dias depois, Systrom foi passear pelo sopé de uma montanha perto do campus com a sua mentora para seu programa de empreendedorismo. O nome dela é Fern Mandelbaum, que havia feito um MBA em investimentos de risco na Stanford em 78. Ela temia que Systrom desperdiçasse seu potencial se desistisse de tudo pelo sonho de outra pessoa. Não entra nessa de Facebook, disse ela. É uma moda passageira, não vai a lugar nenhum. Então Systrom achou que ela estava certa, e de qualquer forma, ele não havia ido ao Vale do Silício para ficar rico depressa com uma startup. Ele pretendia cursar estudos de nível mundial e se formar em Stanford. Agradeceu a Zuckerberg por seu tempo e planejou outro tipo de aventura. Foi estudar no exterior, em Florença, na Itália. Então, e disse que eles manteriam contato. Florença tocou Systrom de uma maneira que TheFacebook.com não conseguiu. Systrom não tinha certeza de que deveria trabalhar com tecnologia. Quando se matriculou pela primeira vez em Stanford, pensara em se formar em engenharia estrutural e história da arte. Imaginava viajar pelo mundo restaurando antigas catedrais ou pinturas. Ele amava a ciência por trás da arte e o fato de uma inovação simples como a redescoberta da perspectiva linear do arquiteto Filippo Brunelleschi durante o Renascimento poder mudar completamente a maneira como as pessoas se comunicavam. Para a maior parte da história ocidental, as pinturas eram planas e caricaturadas, e a partir de 1400, a perspectiva lhes deu profundidade, tornando-as fotorrealistas e emotivas. Systrom não gostava de pensar em como as coisas eram feitas, decodificar os sistemas e detalhes que eram importantes para produzir algo de qualidade. Em Florença, ele desenvolveu pequenas obsessões pelas atividades manuais italianas, aprendendo as etapas da fabricação do vinho, o processo de modelar e costurar o couro dos sapatos e as técnicas para produzir um bom cappuccino, legitimamente bom. Mesmo durante sua infância encantadora, Systrom explorava seus hobbies com esse nível de fervor acadêmico, em busca da perfeição. Nascido em dezembro de 1983, ele foi criado com sua irmã Kate em um sobrado de uma rua arborizada por onde passavam muitos automóveis, no subúrbio de Holliston, Massachusetts, cerca de 1 hora a oeste de Boston. Sua mãe, Diane, muito ativa, foi vice-presidente de marketing da Monster.com e mais tarde da Zipcar, e apresentou a internet a seus filhos na época da conexão de escada. Seu pai, Doug, era um executivo de recursos humanos do conglomerado das varejistas Marshalls e Home Goods. Systrom era um garoto sério e curioso que adorava ir à biblioteca e jogar Doom 2 no computador, um jogo de tipo futurista cheio de demônios. Sua introdução à programação de computadores foi criar seus próprios níveis do jogo. Ele passava de uma paixão intensa a outra, fases sobre as quais todos à sua volta tinham que ouvir, às vezes, literalmente. Quando trabalhou como DJ em um colégio interno de Middlesex, ele comprou 2 plataformas giratórias e instalou uma antena na janela do dormitório para transmitir sua própria estação de rádio, que tocava música eletrônica, o que era um nicho na época. Quando adolescente, ele se esgueirava para dentro das casas noturnas permitidas só para maiores de 21 anos, a fim de observar seus ídolos em ação, mas respeitava sempre as regras e não fazia uso de bebida alcoólica. As pessoas ou instantaneamente amavam Systrom ou o achavam pretensioso e metido. Ele era bom em ouvir os outros, mas também estava sempre disposto a ensinar de maneira correta de fazer as coisas, provocando porque suas obsessões eram muito variadas, provando, tanto fascínio quanto bufos. Ele costumava afirmar que não era bom em algo em que realmente era, ou que não era cool o suficiente para fazer aquilo que fosse realmente cool, legal, seguindo a linha entre ser sociável e ficar se gabando. Por exemplo, para se encaixar no Vale do Silício, ele destacava suas credenciais de nerd na escola, seus videogames e projetos paralelos de programação.
mas raramente mencionava que também havia sido capitão do time de lacrosse ou que fora responsável por celebrar festas para a sua fraternidade universitária. E seus irmãos da fraternidade o consideravam inovador por usar vídeos virais como meio de convocar milhares de pessoas. A primeira produção de Systrom, em 2004, chamava-se Moonsplash. Apresentava irmãos da fraternidade dançando com roupas de mau gosto. A música Drop It Like It's Hot, do Snoop Dogg. Systrom era sempre o DJ dos eventos. A fotografia era um de seus interesses pessoais mais antigos. Ele escreveu para uma turma do ensino médio como gostava de usar esse recurso. Para mostrar minha visão do mundo a todos e inspirar os outros a olhar o mundo de um jeito novo. Antes de sua ida a Florença, o epicentro do Renascimento, ele aprendeu muito e economizou para comprar, após intensa pesquisa, uma das câmeras da mais alta qualidade que podia pagar, com as lentes mais nítidas. Pretendia usá-la em suas aulas de fotografia. Seu professor em Florença, um homem chamado Charlie, não se impressionou. Você não está aqui para fazer algo perfeito, disse. Me dá isso aqui. Systrom achou que o professor mudaria as configurações da câmera, mas em vez disso, ele levou sua preciosa compra para a sala dos fundos e voltou com um dispositivo menor, chamado Olga, que só tirava fotos borradas e quadradas em preto e branco. Era de plástico como uma de brinquedo, e Charlie disse a Systrom que ele não poderia usar sua câmera sofisticada nos 3 primeiros meses, porque uma ferramenta de maior qualidade não necessariamente criaria uma arte melhor. Você tem que aprender a amar a imperfeição, instruiu. Systrom passou o inverno de seu primeiro ano, em 2005, tirando fotos aqui e ali, em cafés, tentando apreciar uma beleza embaçada e fora de foco. A ideia de uma foto quadrada, transformada em arte por meio da edição, ficou na cabeça de Systrom. A lição mais importante que ele tirou disso tudo foi a de que só porque é algo tecnicamente complexo não significa que é melhor. Enquanto isso, ele planejava seu próximo verão. Systrom precisava fazer estágio em uma startup como parte da Stanford Mayfield Fellows Program, no qual quase não havia sido aceito. Como todos os estudantes de Stanford, ele tinha um lugar reservado na primeira fila da ressurreição da indústria da internet. A primeira geração da web girava em torno da movimentação de informações e negócios online, alimentando um boom especulativo das .com no final dos anos 90, que estourou em 2001. Essa nova geração, que os investidores separavam dos fracassos pelo jargão Web 2.0, focava em transformar os sites mais interativos e interessantes com base nas informações criadas por seus usuários, como avaliações de restaurantes e blogs. A maior parte da nova tecnologia estava no subúrbio de Palo Alto, onde empresas como Zazzle e Filmloop estavam instalando escritórios no centro da cidade, o mais próximo possível de Stanford, para fins de recrutamento, reocupando os imóveis abandonados da região. Foi para lá que os colegas de programa de Systrom decidiram ir, mas Palo Alto era um lugar chato para se passar o verão. Systrom leu no The New York Times a respeito de uma tendência de áudio online. A matéria mencionava a empresa chamada Odeo, que havia criado um marketplace para podcasts na internet. E foi então que ele decidiu estagiar naquela companhia. Mandou um e-mail ao CEO, Evan Williams, que trabalhava na startup fazia alguns anos, e a empresa ficava a 45 minutos de carro para o norte, em São Francisco. E já era mundialmente famoso por ter vendido o Blogger, um site de blogs, para o Google. Systrom obteve uma resposta positiva, conseguira o estágio e passou a pegar o trem todos os dias para a cidade, que era mais emocionante com seus bares de uísque de qualidade e um cenário de música ao vivo. Jack Dorsey, um novo funcionário da área de engenharia da Odeo, achava que não gostaria do estagiário de 22 anos ao lado de quem teria que se sentar durante todo o verão. Imaginou que um programa exclusivo de empreendedorismo e um internato de elite na costa leste
eram lugares estéreis e estereotipados, e que a pessoa moldada por eles provavelmente seria desprovida de criatividade. E Dorsey, que tinha apenas 29 anos, tendo abandonado a Universidade de Nova York com uma tatuagem anarquista e um piercing no nariz, considerava-se um artista. Às vezes, por exemplo, sonhava em se tornar costureiro. Era um engenheiro, mas só como um meio para um fim. Queria algo do nada, com código. E também para poder pagar o aluguel. Ele não era do tipo de pessoa que sabia o que fazer com um estagiário. Mas, para surpresa de Dorsey, ele e Sistrom se tornaram grandes amigos. Havia apenas um punhado de funcionários no loft da rua Brannan, a maioria vegana. Então, ele e Sistrom iam juntos à lanchonete local comer sanduíches na hora do almoço. Descobriram que ambos tinham gostos muito específicos em termos de música, apreciavam café de alta qualidade e se interessavam por fotografia. Não havia muitos engenheiros no Vale do Silício com quem Dorsey pudesse conversar sobre esses assuntos. E Dorsey, que era autodidata, sentia-se lisonjeado quando Sistrom lhe pedia ajuda na programação dos computadores. Sistrom tinha suas peculiaridades. Depois de aprender bem a linguagem de programação JavaScript, dedicou-se a aperfeiçoar-se sua sintaxe e seu estilo, para que fosse agradável aos olhos, o que não fazia sentido para Dorsey, e era quase um sacrilégio na cultura dos programadores do Vale do Silício, que reverenciavam a rapidez com que realizavam suas atividades. Não importavam se selavam linhas de texto com o equivalente digital de uma fita adesiva, desde que funcionasse. Ninguém se importava se o código tinha ou não uma estrutura bonita, exceto Sistrom. Sistrom era filosófico ao falar dos seus outros interesses intelectuais que Dorsey nunca havia tido a oportunidade de desenvolver. Mesmo assim, Dorsey via um pouco de si mesmo no estagiário, que parecia saber o suficiente sobre cultura para ter opiniões a respeito, e não tentava simplesmente ser uma engrenagem em uma máquina ou enriquecer, como os que estudavam empreendedorismo. Dorsey estava curioso acerca do que surgiria na vida de Sistrom quando ele relaxasse um pouco. Mais tarde, porém, descobriu que o colega, depois de se formar, planejava arrumar um emprego no Google, em marketing de produto. Dinheiro, pensou Dorsey. Ele era um típico sujeito de Stanford, afinal.